Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que eu adoro, que ficou a cara da minha cliente. É um apartamento de 60 metros quadrados que a gente jogou no chão e subiu de novo. Fizemos várias modificações. Já vou chamar vocês para entrarem e aí eu vou contando o que aconteceu. Vamos entrar? Então estamos aqui dentro. Vocês podem ver já pelo piso que ele é cheio de personalidade. Eu vou contar a história de cada detalhe, como que isso foi construído, porque foi realmente construído esteticamente, conceitualmente, tecnicamente, porque minha cliente participou bastante do processo. A gente tinha aqui num apartamento comum 2 quartos com 2 banheiros bem pequenos, sala, jantar, cozinha e área de serviço. A gente manteve a maior parte do programa, mas em vez de 2 quartos, nós fizemos um quarto grande com um escritório ao lado, que está em contato com a sala, e em vez de 2 banheiros pequenos, a gente fez uma grande sala de banho, depois eu vou explicar o porquê, com um pequeno lavabo que dá aqui para a sala. Essas foram as modificações mais significativas. Além disso, minha cliente gosta muito de cozinhar, então a gente trouxe um pouco da cozinha aqui para a sala, para a atividade ficar integrada no dia a dia. Aqui então, depois que a gente entra, vocês estão vendo, tem a porta verde, o verde também ele tem um sentido aqui dentro do projeto, vou contar. A gente tem 3 objetos que na verdade são cabideiros, eles parecem objetos decorativos, até uma obra de arte, mas eles são cabideiros muito lindos, trabalhados no tom dourado com um pouco de preto. A gente vai ter aqui sempre verde, branco, preto, madeira, e muitas vezes um toque de platino dourado. Eu estou aqui de frente para a TV, então a TV está na parte paralela, a quem entra, ao corredor, e a gente colocou aqui por ser o melhor lugar estrategicamente dentro de todo o programa da sala de estar. Então eu tenho aqui a TV, o rack da TV mais baixinho, com 3 gavetas e aqui em cima a prateleira superior. Eu gosto muito de usar a prateleira superior como objeto decorativo, mas também alinhado com a arquitetura. Então vocês podem ver que como aqui eu não tenho marcenaria pesada, a gente pintou a sala para trazer uma solução estética para essa parede não ficar sem graça, para a gente ter uma bossa na hora de ir embora, Na hora que a gente vira as costas para casa e vai para a rua, a gente sai com essa alegria de voltar. E a prateleira superior, na verdade, ela amarra esteticamente aqui o alinhamento da porta. Então, ela serve como elemento arquitetônico para ajustar a escala e definir bem o desenho. Então, ficou uma parede limpa, que não tem uma marcenaria pesada. Aqui é uma marcenaria mais leve, um tom mais clarinho, um areia. E uma madeira bem suave, ela tem um toque rosado, amarronzado, que traz delicadeza para o apartamento. Se a gente tivesse colocado aqui um amarelo, um frejó, ia ficar muito moderno. Então a gente queria trazer também delicadeza, então essa madeira um pouco amarronzada. Esse sofá, na verdade, que é um sofá cama, ou seja, aqui a gente teve esse embate. Então eu tive que criar um espaço aqui que conversasse com toda a sala, mas que assistisse TV. Como a TV está de lado, então a solução é abrir o sofá-cama e assistir TV deitado. Fora isso, quem está de frente pode puxar a cadeira e quem está aqui no jantar também pode puxar a cadeira. Então a gente tem esse momento, se quiser assistir TV em conjunto, a gente consegue. Então por isso o sofá ele é do tipo retrátil. Atrás, vocês podem ver que em cima eu continuei com a proposta de fazer a prateleira, mas dessa vez eu mudei o nível e eu vou explicar por quê. Então a gente tem 2 níveis de prateleira, o que está amarrado com a porta de entrada e esse que tem uma outra amarração ali no jantar que eu vou contar para vocês. Mas antes de falar disso, eu queria falar dessa sequência de boiserie que a gente colocou aqui na sala. Então também trazendo um elemento estético que a minha cliente gosta muito. Ela queria muito ter a boiserie desde o início e criamos aqui uma paginação dividindo em 4 partes essa boiserie.
Dentro delas, vocês podem ver que a gente tem essas luminárias, que quando são de parede a gente chama arandela, e a gente também tem a luz do teto. Então, fazendo esse contraponto da luz do teto, das arandelas e de outras luzes aqui, a gente tem uma cena muito aconchegante de noite. Então, ela é muito decorativa, tem esse tecido que barra um pouco a luz e dá uma luz mais aconchegante. Por que a gente criou esse alinhamento? Que a prateleira está alinhada com esse rebaixo que já existia. Então já existia uma viga aqui na arquitetura, né? A gente manteve, obviamente, a gente não quis mexer na estrutura do apartamento, porque isso envolve uma série de modificações e implicações técnicas. Então a prateleira para aqui, nossa prateleira decorativa, que pode receber adornos, objetos de família, plantas, ela para e dá lugar à nossa sala de jantar. E aí, aqui, diferentemente da entrada, a gente tem um contraponto, que é o ponto central, que você está entrando dentro de casa. A gente tem um ambiente muito neutrinho, clarinho, branco, com um pouco de desenho aqui na cortina, né? Essa listra na horizontal. Desenho aqui, uma delicadeza do desenho na luminária, né? Que parece que está em movimento, com esse motivo floral. Em contraponto com uma mesa de desenho moderno, né? Que é uma mesa tradicional, a Saarinen, com essa frieza do mármore branco, mas depois a gente volta com a delicadeza das cadeiras da Líder Interiores, num tonzinho acamurçado, bem clarinho, com um toque gostoso. E aí eu entro aqui de novo, ó, assim como eu fiz no cabideiro, com um dourado. Então a gente tem um toque de dourado aqui nesse canto. Eu gosto muito de pontuar, tá vendo? A gente tem uma toalha aqui antiga, de família, então ela trouxe de novo uma delicadeza aqui do universo dela de memória afetiva. Eu vou ligar aqui, a gente tem uma luzinha aqui também que tá um brilho na hora de cozinhar. Foram colocadas duas coifas em função do cálculo necessário para purificar esse ambiente aqui. E aí a coifa cilíndrica como elemento decorativo para criar um diálogo estético bacana com o espaço. Então a gente tem aqui um cooktop de embutir, ele é em vidro e embaixo, depois eu vou mostrar para vocês o forno, mas a ideia é que minha cliente pudesse cozinhar aqui de frente para todos na sala, para quem está no estar, no jantar e também para quem está fazendo um pequeno lanche ou tomando um drink, ficando aqui no balcão com ela. Essa mesa eu acho muito legal também, que ela serve também de apoio para o café da manhã no dia a dia, se não quiser deixar a mesa de jantar montada. Vou mostrar já uma solução aqui da bancada. Então a gente pôs torre de tomadas, né? Então essa torre eu posso sempre apertar, ela fecha, apertar, ela abre e eu puxo. E posso girar e usar. Então ela é um auxílio extra, claro, deixei tomada aqui também. E para dar um brilho, nós trouxemos as arandelas que estão na sala, a gente trouxe um ponto de arandela. E para dar um outro brilho e criar uma história, eu criei aqui um espaço de buffet aparador. A gente tem, vou contar uma história, aqui um arranjo que ela fez. E olha que interessante, antes de eu contar a história do buffet, ela saiu um dia para comprar essas flores e olha bem os tons que ela escolheu. Ela escolheu esse bege, esse esverdeado, com um branco e um toque de vermelho. E olha só o que ela tinha já dentro de casa. Olha que interessante. Eu passei pela apresentação e não falei do quadro, propositalmente. Esse quadro veio da casa dela, de uma outra casa, de uma outra história. E na hora que ele chegou aqui, ele caiu feito uma luva. Quando ela saiu para comprar essas flores e colocou, aí que ela entendeu
Na verdade, ela já tem uma memória de cor na cabeça dela, tanto é que a gente tem muito verde aqui, com um toque de vermelho, né? Dessa cor escura. E o quadro tem os mesmos vermelhos com os tons de verdes e tem também os brancos com um pouco de bege. Então, tá tudo certo, mesmo que a gente não tenha plena consciência. Bom, e olha que legal. Aqui existia outro armário que a gente tentou aproveitar com a parte inferior, com esses dois gavetões. Então, ele tem o mesmo tom do painel da TV, que é uma areia. E aqui a gente trouxe puxadores personalizados, com madeira e com o dourado. Aqui em cima, a gente tem o armário, é um armário de ver Deus, como diz a mãe da minha cliente, que eu entendo perfeitamente, como se fosse uma forma de ver Deus realmente. É um armário que abriga aqui todas as memórias afetivas, o acervo, coleção dela de família e também que ela colecionou ao longo da vida. Então, para trazer uma atmosfera especial, a gente colocou luz dentro desses armários, tá? Então, a gente tem luz lá no fundo. Deixa eu ver, aqui já tem umas bebidinhas. E também colocamos luz nesse espelho que reflete o espaço, que amplia o espaço, que reflete luz, que traz uma atmosfera muito especial para qualquer coisa que eu colocar aqui. Deixamos um espaço para a adega dela. E do lado de cá, que eu não tinha mostrado, então a gente tem dois gavetões, sendo esse porta-tempero, esse gavetão para panela. A gente tem aqui as gavetas todas para talheres, jogos americanos, o forno embutido. E vocês vão começar a entender que o verde que estava na porta, ele começa a voltar para cá. E a bancada da cozinha também vai receber a mesma cor da bancada da península, que é esse mármore Via Láctea, que é um mármore preto, que é exatamente essa peça aqui do piso, que faz o xadrez do branco e do preto. Eu vou voltar no piso, que o piso é um ponto muito importante do projeto, mas antes eu vou mostrar para vocês a cozinha. Então vocês podem ver que hoje ela tem um vão bem maior, né? Ela era uma porta muito menor. Então a gente abriu até onde a gente conseguiu, que eu também tinha que respeitar o alinhamento da península. Deixamos o interfone aqui e esse vão está totalmente aberto, tá? Então ela realmente é integrada, mas ela é integrada por um vão maior que o padrão e sem portas. Esse espaço aqui que está atrás é a área de serviço. Então o preto volta na pintura do metal e a gente trouxe aqui o mesmo vidro canelado da cristaleira e ele deixa entrar mais luz, porque aqui a gente tem a porta, a janela do jantar e toda a luminosidade que vinha aqui da área a gente não queria perder. Então a gente está deixando o vidro canelado para manter um pouco a privacidade, né, da bagunça, porta fechada, mas aproveitar a luz. Então é um ponto de luz muito interessante. Entrando na cozinha, voltamos com um branco para a parede, que é essa lajotinha tipo metrô, e a gente instalou essa lajota bem reta. Então a gente não fez trespasse. Aqui a bancada no mármore Via Láctea, com a lajota virando, então ela reveste a cozinha toda. Então, assim como na cozinha externa, eu tenho aqui na interna o preto, o branco e o verde nos armários. Eu tenho aqui debaixo lava-louça, 10 serviços, armários inferiores, porque embaixo de pia eu sempre gosto de pôr armários inferiores. Aqui a gente tem o dispenser embutido. Temos também a torneira que gira para os dois lados. Essa bancada ela foi instalada por baixo, então ela não fica com aquela peça sobreposta. Aqui tem uma prateleira de apoio para o lanche do dia a dia, um armário inferior aqui no canto e nos superiores nós temos dois armários aqui, um pequeno armário, micro-ondas, e o que ficou lá para cima a gente quis aproveitar em armários superiores. Ainda olhando o armário superior, a gente tem a iluminação perimetral, que é um perfil LED embutido, e ele joga luz exatamente em cima das áreas de trabalho.
Além disso, eu coloquei uma luz mais aconchegante embaixo do armário, mas ela também ajuda no trabalho aqui no dia a dia. E a geladeira, que era um ponto forte, porque ela queria uma geladeira grande e a gente não queria que ela aparecesse para a cozinha, ela ficou exatamente nesse lugar, então ela está protegida visualmente por essa parede da sala. Dessa forma também eu tenho uma facilidade. Olha que legal, eu posso abrir a geladeira. Se eu for lavar os produtos, eu coloco do lado de cá, ou se eu já for tirar alguma coisa direto para o preparo, eu já tiro e vou para lá. Então, de certa forma, ela ficou estrategicamente bem colocada. Ela não está longe de ninguém, ela está perto de todo mundo. E o piso aqui, eu fiz 100% Via Láctea. Por quê? O mármore branco, ele não aguenta o batidão da cozinha, né? Cozinha é um lugar que tem material de limpeza mais pesado, então a gente não pode usar mármore na cozinha. Eu não segui com esse tabuleiro aqui de xadrez para dentro, eu mantive o preto. A mesma pedra preta, porém 100% preta. Eu vou contar um pouco do piso. Como eu disse, minha cliente trouxe várias referências. E uma delas era esse piso. Ela queria muito fazer esse piso. E esse piso, ele foi super complexo. Cada trapézio, porque a gente tem aqui o seguinte, a gente tem quadrados e a gente tem trapézios brancos e trapézio preto. Então a gente fez um mapa de paginação, dando nome e número para todos os trapézios e quadrados. Eles chegaram todos numerados e eles foram assentados um a um aqui nessa obra. Imagina o trabalho que foi fazer esse piso. Além disso, depois de assentados, eles receberam um novo polimento para poder recuperar aquilo que eles perderam durante a instalação. O rodapé a gente escolheu pegar o preto, então ele não é colorido, ele só é de uma cor, a gente pegou a pedra mais escura. E aí, a gente não tem tapete aqui por isso, porque o piso, ele é o tapete, ele é um item especial da paleta estética do projeto. Então, esse item está o tempo todo exposto, porque existe um desenho, existe um conceito, existe um sonho em cima da vontade de ter um piso como esse. É uma espécie de tabuleiro, mas a gente fez aqui em forma de trapézios. E como eu disse no início do vídeo, a gente transformou 2 banheiros pequenos em um grande num lavabo. Então, um banheiro deixou de ser banheiro, virou lavabo. Aliás, eu vou contar uma história para vocês. Onde é o lavabo era o corredor original da casa. Eu vou entrar e mostrar um pouquinho o do corredor, depois a gente volta. Então, a porta ela abre para fora. Foi uma escolha minha para poder ter mais conforto para entrar. E esse lavabo, gente, eu fico muito animada com isso. Esse lavabo era o corredor, né? Ele ia um pouco mais, mas eu tinha a porta de um quarto aqui e a porta de outro quarto aqui. E o banheiro antigo era aqui. Então, os 2 banheiros pequenos viraram um, estão aqui atrás. E a gente puxou o ponto para poder pôr o vaso e fazer um lavabo. Então, o lavabo era um corredor. Era. Bom, vou mostrar os detalhes do lavabo. Primeiro, olha esse piso, que lindo, gente, coisa mais linda. A gente fez aqui numa escama de peixe, uma cerâmica do Porto Belo, branquinha, bem fininha. Depois a gente veio com esse revestimento craquelado, que é um papel de parede em tamanho, escala fantástica. Eu não falo nem que é real, né? Porque essa flor aqui, ela é no mundo das fantasias grande assim. Então, esse papel envelopa o banheiro como um todo. Então, eu tenho o resultado estético de uma floresta muito grande, como se eu fosse uma formiga aqui, pequena. E aí eu coloquei o vaso estrategicamente nesse canto. A gente fez o banheiro mais comprido que a gente pôde, a gente tentou pegar um pouquinho do outro banheiro, mas também eu não queria prejudicar o outro banheiro, vou explicar para vocês. E aqui a gente pôs esse lavatório lindo de coluna, olha que lindo, com cara de antiguinho, mas ele é novo. E vou mostrar, olha que detalhe legal aqui, eu pedi para minha cliente deixar. Ela tem uma tampa de plástico que ela comprou, que esconde a válvula. Então essa tampa está até estragadinha e foi ela que protegeu essa válvula aqui, ó, durante a obra. Então quando não tem visita ou ela viaja, ela gosta de deixar essa tampa. Bom, olha que linda essa torneira.
O acionamento dela é aqui lateral, igual eu abri. A válvula, assim como a torneira, ela é dourada, ela pode abrir e fechar. Então você viajou, não quer que volte bicho e cheiro, você fecha, tá? E aí aqui ela tem um plus que ela arrumou esse plástico. Aqui, também quebrando o branco e fazendo uma composição com essas flores, a gente trouxe também no dourado um espelho com desenho, com bastante desenho. Aqui na toalha também tem um cabideiro dourado. Vocês podem ver que até a papeleira e a duchinha são douradas. E olha o ralo, que lindo, gente. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem que coisa mais linda esse ralo que minha cliente comprou. E aí, gostaram desse banheiro? Vamos continuar? Ah, esqueci de falar dessa luminária. A gente não quis colocar aqui uma luminária de sobrepor, então a gente pôs uma pendente, mas com o pendente um pouco mais curto, para essa luminária ficar com um charme de pendente, fazer uma luz dramática, mas não tá tão colada no teto. Então a gente quis também trazer aqui uma iluminação diferente. Bom, tô aqui de novo na cozinha agora para a gente ir para a área íntima. E aí, como eu havia dito para vocês, o local onde está o lavabo hoje era o nosso antigo corredor. Então, eu vou me posicionar para mostrar. Aqui era a porta de um quarto, aqui era a porta de outro quarto, um pouquinho mais profundo, e na parede do fundo era a porta de um dos banheiros. Então, a gente construiu esse banheiro do zero. Inclusive, tem uma curiosidade aqui nesse vaso, que esse vaso, a conexão dele é por trás. Então, a gente, para não subir o degrau, porque se eu crio um ponto de hidráulica que não existe, eu tenho que engrossar o contrapiso, porque os canos de hidráulica, eles são mais grossos para banheiros, vasos sanitários. Então, como a conexão é por trás, a gente arrumou um vaso com a conexão por trás e desta forma não subimos o nível e criamos um banheiro. Para a pia é mais tranquilo. Bom, então era uma vez um corredor, agora é o banheiro. E por onde eu chego na área íntima? Eu chego por esse espaço aqui que está integrado com a sala, que tinha uma divisão aqui onde eu estou colocando a mão, e esse espaço que é o escritório, inclusive eu tenho uma janela que era o pedaço de um antigo quarto, é ele que faz as vezes da circulação. Então, como eu disse, eram 2 quartos, 2 banheiros, a gente tem uma sala de banho, um lavabo, agora um quarto e um escritório. E para esse escritório ele funcionar melhor, para ele ser mais gostoso, mais prazeroso, vamos pensar que a gente está no momento pós-pandemia, a gente tem o home office incorporado junto à sala. Então a gente tem melhor luminosidade, a gente tem mais agreabilidade, a gente está mais inserido. Então esse corredor, na verdade, é um escritório, esse escritório é um corredor. Então minha cliente deixou aqui uma mesa, essa mesa é dela, foi desenhada por ela, com a estrutura em metálica, o tampo em madeira, esses detalhes em couro. Aqui a gente trouxe a cadeira a ela, então tem mais uma brincadeira aqui do preto e do branco. A cortina segue o mesmo padrão da sala. A gente trouxe aqui uma luz mais lúdica e gostosa, se quiser desligar a luz funcional, a gente tem uma luz bem gostosinha que pode ficar ligada de noite, sem a luz funcional, e ao mesmo tempo ela joga a luz aqui no espaço de trabalho. E essa é a luz funcional, então a gente fez a luz funcional em forma de arandela, ela está fixada na parede, dessa forma eu não tenho iluminação no teto. Esse espelho aqui, ele faz apoio ao quarto, então como eu tenho aqui armários, muitos armários dentro do quarto, a gente tem um espaço de prova de roupa.
E vocês podem ver que o piso, que é o tabuleiro, o xadrez, porém de trapézios, ele continua entrando até o escritório. Aqui ao fundo eu tenho marcenaria e um espaço para livros, objetos e também a impressora que está aqui escondida. Eu gosto muito de esconder a impressora dentro de armário. Eu pessoalmente gosto bastante. O painel do lavabo, que era essa madeira, ele é interrompido. E a gente volta aqui a esse painel que é uma referência estética forte também do projeto, que ele é todo preto com vidro canelado e ele dá o acesso ao quarto da minha cliente e pode ficar absolutamente integrado no dia a dia. Então, é uma casa que se tem uma pessoa usando, ela não precisa fechar o quarto. Se tem alguém aqui, ela pode fechar, né? Se tem alguém dormindo, ela pode fechar. Se tem alguma bagunça, ela pode fechar, né? Ela se quer cozinhar para melhorar o desempenho da coifa, ela pode fechar aqui também. Mas se não, pode ficar aberta. Aí eu vou começar a contar a primeira história. Observem que o piso agora muda. Então a gente tem um piso mais quente, ele é vinílico, ele é mais claro, é um branco, e ele tá com o assentamento da mesma forma do banheiro, que é a escama de peixe. Então, para fazer essa transição, a gente pôs um filete aqui, uma soleira fininha de mármore branco e assentou ele no tradicional formato assentamento escama de peixe. Então, a gente tem uma base toda clarinha de piso e os armários são pretos. Então, de novo, o preto e o branco, mas de outra forma. E os armários, eles têm vidro canelado para a gente poder visualizar o de fora, né? Então dá mais leveza do que de fora para dentro, mas também eu não tenho planos pretos de madeira. Então o vidro ele traz essa leveza, ele comunica também. Então viramos aqui a câmera para vocês terem um entendimento. Aqui do lado esquerdo a gente tem a janela, a fachada do prédio, então tem entrada de luz. Do lado direito a gente tem o acesso lá no fundo da porta que eu brinco que é a sala de banho, que é um banheiro grande, eu vou mostrar para vocês. E dos dois lados a gente está aproveitando para armário. Então vocês podem entender que é um quarto, mas é um quarto de vestir. Quando eu tô com as portas abertas, eu tô vendo aqui de frente o espelho. Então a casa está muito integrada, fluida, ela funciona bem quando ela está toda aberta também. Bom, uma particularidade, aí eu vou levantar para contar. A gente tem esses armários que eram um espaço original de armários. Um lado era o armário do quarto de casal e o outro do quarto social. E aqui, onde eu estou colocando a mão, era um pilar. Vou mostrar para vocês. Esse pilar, obviamente, a gente não tem o que fazer com ele a não ser dialogar e resolver. Ele criou aqui uma diferenciação de profundidade de armários. Então eu tenho esse primeiro plano de armários que é mais profundo, então ele serve para guardar caixas, botas, objetos mais profundos, mas também roupas e longos, casacos mais robustos. E atrás do pilar, eu vou mostrar depois, a gente tem um armário menos profundo que é perfeito para acessórios. Então ele tem muita prateleira. É sempre bom a gente lembrar de ter acessórios. Do lado de cá, então, é o armário tradicional com gaveteiro, sapateiro e cabideiro. Então aqui mais pertinho, esse é o bendito do pilar, que criou o alinhamento desse novo armário, que ele é mais profundo. Então, quer dizer, é um desafio? É, mas a gente sempre vai ter alguma função na casa que fique bem acomodado. E aí, aqui atrás do pilar, a gente tem esse armário com prateleiras, que é perfeito para acessórios e menos profundo. Uma porta era aqui, do antigo quarto, e a outra porta era aqui. E o quarto, ele tinha uma divisão exatamente no alinhamento desse pilar. Então, daqui para fora era o quarto social, daqui para dentro era o quarto de casal. E como eu disse, a circulação ela se inverteu completamente por causa dos banheiros. Então, eu vou contar um pouco aqui do casal. A gente tem, então, os armários pretos, né? Esse corredor bem marcado. Por isso, o fundo é mais delicado, com a boiserie lá da sala, que é essa moldurinha, num tom
bem clarinho, bem off, com a cabeceira também clara. E aqui, mais uma vez, vocês estão vendo que a gente tem muita arandela, muita luminária de efeito decorativo e que também possui uma luz diferenciada. Então, para momentos de relaxamento, essas luzes elas são perfeitas, assim como elas são também perfeitas para decoração. Então, a gente tem aqui, cada uma a gente tem uma arandela, né, dessa chapa de pedra que parece uma lua, com uma haste de sustentação dourada. A cortina do seu lado esquerdo é a mesma da sala, então a gente tem um único padrão de luz. E em cima eu volto com o preto aqui na luminária, mas é um preto bem delicado, filetado, né? Ele lembra até uma raia, ele tem um movimento bonito. Então a gente volta com a paleta preta. Aqui na frente tem esse baú e ele é o espaço também que vai armazenar não só objetos, mas também servir de suporte para esse projetor que eu vou mostrar para vocês. Porque aqui dentro, apesar da gente não ter paredes, a gente tem um telão que quando a minha cliente quer assistir, pode ser ligado. Olha que legal. Então, aqui atrás, né, é a entrada do quarto, olha. Então, eu tô aqui no escritório e a gente abriu o telão para mostrar para vocês. Então, a gente não tem parede, mas tem telão. E aqui, olha, já está conectado na internet, na TV, a partir desse projetor que eu mostrei para vocês. Ó. Então, seu tampo tá aqui, ele fica na beirada da cama. Então, posso desligar, posso recolher, ele vai ficar recolhido, ele não vai atrapalhar no layout, no dia a dia. Ele pode descer de noite para assistir TV, final de semana, funciona super bem e não precisa de parede. Então, aqui, além da gente ter criado, né, uma otimização, consegui aproveitar armário, tem uma parede para encostar a cama, do outro lado tem janela, do outro porta do banheiro, aqui que é a nossa entrada, para a gente não perder essa amplitude, essa conexão gostosa, a gente criou o telão. Agora, vou mostrar para vocês o lado do banheiro. Então, falei que aqui a gente tem um armário, aí a boiserie volta aqui com essa moldura um pouco maior. A gente tem um ar-condicionado, coloquei uma prateleira para poder servir de apoio para esse trilho e também para criar aquela amarração estética que eu falei lá na sala, que eu gosto tanto, que é a amarração arquitetônica das portas. Trouxe madeira, né? Então até agora não tinha aquela madeira da sala, ela voltou aqui na porta do banheiro, então a gente trouxe a madeira e aqui dentro é a nossa sala de banho. Gente, tô aqui no fundo para mostrar para vocês onde era a parede original do banheiro. Então, do lado esquerdo era essa janela e do lado direito essa janela. Além disso, eles não eram exatamente retangulares, eles tinham um chanfro, porque eles tinham um encaixe aqui em função de um outro cômodo na área de serviço. E aí, era muito estreito. E muito escuro, porque o revestimento era escuro, ele era todo chanfrado, ainda era mais estreito em função desses outros cômodos e a gente foi alargando muito em função da banheira, por isso que eu falo sala de banho. Então a gente tem aqui um spa para minha cliente. A gente tem até, vamos começar por ele, a gente tem até banco para tomar banho, o que é um luxo. E que é um artigo que eu considero de segurança, né? Porque tomar banho, lavar o pé em pé é perigoso. Então, tem coisas que ela faz aqui no dia a dia, a gente estava conversando agora, e aqui dentro do box tem um cabideiro. O box, no final, não foi feito, porque como o uso é dela e funciona muito bem, ela preferiu não fazer box. Então, mais um ponto para a gente desmistificar, não tem que necessariamente ter box. Mas ela usa muito, ela estava me contando, olha, ela enche muito uma bacia, faz um escalda-pés e senta aqui no banco, tá? Então, ele é muito bom para poder relaxar, para poder cuidar de você, mas também para poder lavar o pé com segurança. Então, eu vou ligar aqui de novo para vocês verem que legal. Aqui, olha, eu tenho temperatura da água, 34 graus. Ah lá, foi para 36. E aqui eu tenho quanto tempo essa pessoa está no banho. Então, se você quiser controlar o seu banho, é possível fazer isso. Eu abri
a parte de baixo. Mas a gente tem um comando aqui que pode abrir o chuveirinho e o chuveiro com esse efeito chuva. Então, muito legal esse equipamento aqui. No chão, a gente colocou o perfil embutido de aço inox aparente e aqui do lado, ao lado do vaso, também colocamos o ralo embutido com aço inox aparente. Uma coisa que eu gosto muito nesse banheiro é o revestimento da Portobello, das paredes, porque ele tem esse branco perolizado, ele é muito bonito, muito sofisticado e ao mesmo tempo muito despojado e muito suave. E o banheiro virou outra coisa, não só porque a gente cresceu, transformou 2 em 1, mas porque a gente trouxe um material muito claro para esse banheiro. Então ele é todo revestido no polido, nas paredes, e o piso é o mesmo, porém ele não é polido, não pode ser polido. Os nichos, a gente trouxe uma pastilha bem pequenininha, também lá da Portobello, para quebrar com esse efeito marmorizado da parede. Então a gente tem um nicho que dá apoio ao chuveiro e aqui na nossa banheira spa a gente também tem um nicho que dá apoio à banheira. Então vocês podem observar que esse nicho da banheira ele é iluminado. Então aqui já está numa vibe lá de spa, de velas. Dentro do box eu já falei que é cabideiro e aqui é um cabideiro elétrico, um toalheiro elétrico, então você pode ligar, ajuda a secar mais rápido. A iluminação, eu quis trabalhar com iluminação de efeito, porém funcional. Então dos dois lados eu tenho uma sequência de dicróicas, tá? Então elas dão um brilho legal, tem uma cor agradável que é 3000 kelvins e ela dá uma claridade, mas também não fica aquela luz muito funcional. Do lado de cá, a gente fez um nicho iluminado, né? E temos aqui o armário, eu vou explicar para vocês um segredo. Como eu queria o armário muito comprido e a bancada é menor, eu sempre tenho o desafio dessa linha aqui não cair na minha cara. Então a gente posicionou essa cuba com esse trecho de espelho. E foi aí que eu criei um central e depois reproduzi esse tamanho aqui. Então eu consigo evitar que a linha fique na minha frente. Outra coisa legal, se eu quiser pegar a maquiagem e colocar aqui nesse ponto, eu já estou posicionada de frente para o espelho, sem linha no meu rosto. E esse espelho, ele é mais estético, ele é para compor, alongar o banheiro, melhorar a iluminação. Esses espelhos também eu fiz com porta-camarim, que é quando a gente abre, olha. E aí a gente pode usar aqui para ver o melhor ângulo, por isso aqui é um lugar bom para maquiar. E a mesma coisa do lado de cá. Então também olho, se eu abrir 100% eu consigo ver 2 ângulos do meu rosto. A bancada em mármore branco, para poder compor com o nosso banheiro, mármore branco polido. E o rodobanco eu sempre gosto dele no filete, então que é esse rodobanca bem baixinho, bem delicado. A pia, eu adoro essa pia que tem a válvula oculta. Então a gente tem a válvula oculta. Aqui também ele cromado com água quente e fria. A torneira seguindo a estética aqui do banheiro. Embaixo tenho 2 portas, como eu disse, eu sempre gosto de pôr porta embaixo da bancada, porque é o que funciona melhor, inclusive para manutenção. Do lado de cá um gavetão de roupa suja e essas gavetinhas são as gavetinhas de uso diário. E aqui a gente deu esse acabamento abaulado aqui nas laterais. Então nenhuma lateral é reta, ela tem um formato curvo. Outro detalhe legal é que em vez de usar o branco liso, a gente usou o branco com uma textura de linho. Então fica mais aconchegante, fica básico, em diálogo, sem criar atrito estético com o ambiente, mas com uma pegada de aconchego. Todos os nichos eu falei que eles têm essa pastilha, né? Mas não são todos que são iluminados. E eu particularmente acho que ter uma luzinha aqui indireta, somada com essa luz de cima, ela cria um efeito mais interessante
de visualização do rosto, mas também de aconchego no banheiro. Aqui, voltando para a nossa banheira da Riolax, o modelo é Celine, ela é bem confortável, inclusive ela não é a menor, então a gente não foi aqui econômica nas medidas, a gente tentou viabilizar tudo da melhor forma possível e coube. A base dela aqui é em porcelanato, mas o topo é em pedra branca, mármore, para dar acabamento. E aqui, onde está esses riscos, é o alçapão para fazer manutenção do maquinário dessa banheira. E falando em medidas, a gente quis colocar a papeleira no armário. Por quê? Porque para eu colocá-la na parede, eu teria que perder em bancada, a gente não queria. Então, como o banheiro ficou muito espaçoso, uma das soluções quando não tem parede, a gente põe no armário. Com isso eu não precisei perder aqui mais 15 centímetros de bancada, ficou uma bancada com um tamanho bem legal, ela não é pequena, ela é confortável e a gente pôs a papeleira aqui de lado com uma distância boa, cabe até uma lixeira e uma ducha higiênica aqui na parede. Então esse é o banheiro, eu vou deixar as imagens com vocês no final do vídeo. E vamos para o último ambiente que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é um detalhe bobo, mas não pode faltar, gente. Se eu estou do lado da banheira, é muito legal eu ter um espaço para colocar aqui um roupão, uma toalha. Então eu deixei aqui um cabideiro para dar esse apoio a quem está usando o roupão, a toalha. A gente está aqui então para terminar num cômodo importante, que é a área de serviço. E a gente fez modificações aqui também. Como eu disse, havia um quarto de serviço que a gente mexeu um pouquinho em função do banheiro, para a gente poder ter um banheiro mais confortável. Aqui ao fundo, onde estão os armários, a gente tinha um outro banheiro de serviço, pequenininho, mas super bem resolvido. Então, estou falando o tempo inteiro que tinha 2 banheiros, mas são 2 banheiros da área íntima. A gente tinha um terceiro banheiro que era o banho de serviço. A gente eliminou, não fazia sentido ter esse banheiro e transformamos em armário que serve de despensa, mas que serve também de apoio ao serviço para guardar vassoura, tábua, escada e outros itens. O antigo quarto de serviço virou uma despensa e a bancada a gente seguiu o padrão da cozinha, né, no Via Láctea, preto. A parede também seguimos o padrão da cozinha e conseguimos fazer um acabamento muito legal na quina dessa cerâmica. Foi feito então um acabamento de meia esquadria. Então a gente tem uma mão de obra muito bacana, que conseguiu executar bem o que a gente queria. Aqui no teto, a gente tem um rebaixo, vocês podem observar, com 2 luminárias, então uma joga luz no armário e a outra joga luz aqui dentro da área de serviço. Por que que ela foi deslocada? Por causa do sistema de varais. E olha só como essa área ela é pequena, mas ela tem mais varal do que muita casa grande. Então a gente conseguiu apoiar varal nessa parede do lado de cá e na parede oposta. E aqui tem uma particularidade. A minha cliente é a única moradora que colocou ar-condicionado. E o ar-condicionado ele não pode avançar para fora do prédio. Então a gente teve que colocar o ar-condicionado para dentro do imóvel. Além disso, aqui não pode fechar. Então todas as áreas de serviço são permanentemente ventiladas. Esse ar, inicialmente a gente tinha cogitado em fazer uma veneziana, mas isso não foi feito. E tem uma situação legal, a área está sempre ventilada. E quando chove, não entra aqui dentro água em abundância, porque o ar-condicionado protege. Então, a gente tem aqui o equipamento, que é uma demanda, para poder refrigerar o apartamento, mas ao mesmo tempo ele serve como proteção aí num momento de chuva mais intenso. E para fechar, não falei, mas a marcenaria segue o mesmo padrão de cor, que é a verde que vem da sala, né, na península, entrando na cozinha, vem para o armário inferior do tanque, que é de embutir, e vem para o armário do fundo, que é o armário de apoio ao serviço. A gente conseguiu também, trazendo a máquina de lavar de abertura frontal, criar espaço para bancada, então a gente tem uma bancada que otimiza muito o uso dessa área. E como a gente tem uma integração com a sala, a gente tem essa porta que faz a obstrução da área de serviço, obstrução visual, mas como eu disse lá atrás no vídeo, a gente tem aqui uma proteção visual em função do vidro canelado. Então,
Eu tenho um ponto de luz natural aqui e isso faz muita diferença. É algo sutil, mas faz diferença quando a casa está mais clara, está de dia. Vocês podem ver que está anoitecendo, a gente está chegando ao fim do vídeo. Bom, então está escurecendo, a gente já vai embora. Tô brincando. Bom, como eu sempre digo, se você gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você. Espero que você tenha gostado. Comenta, esse projeto para mim é muito especial porque ele foi realmente moldado em cima do perfil de uma pessoa. A gente sempre tem que criar pontes, dialogar com as pessoas e não ficar impondo. Tudo aqui é trabalho a 4 mãos, 6 mãos, tudo é construção. Queria saber o que você acha e eu te espero no próximo episódio. Muito obrigada e um grande abraço. Bom, vou mostrar para vocês aqui a obra, seu Messias, Lorena. Vamos entrar aqui, que aqui que é o principal, ó. Bom, aqui era um quarto, lá outro quarto, 2 banheiros, né, e o corredor. A gente está quebrando tudo. Os 2 banheiros vão virar um único, o corredor vai virar um lavabo. Agora, então, a gente vai acessar o nosso futuro quarto por esse quarto que vai virar um escritório. Então, a gente vai, essa referência da viga, ela vai chegar para frente, nós vamos crescer o quarto de casal. O antigo quarto social vai virar um escritório, né? Então, agora o meu acesso é por aqui. E eu vou entrar pelo centro. Então, 2 portas de correr para a esquerda, 2 portas para a direita. Vou acessar e aqui vou entrar no banheiro. Então, 2 banheiros só. Inclusive, tem um registro lá no teto. 2 banheiros vão virar um só. Com uma jacuzzi, bancada, vaso, box. Aqui era um antigo depósito. A gente está crescendo o banheiro 25 centímetros, por isso eu quebrei a parede do depósito. Esse miolo, então, vai virar da minha mão para a esquerda, lavabo, da minha mão para a direita, os armários que vão atender ao quarto. Então, passando aqui, a gente vai continuar tendo um depósito um pouco menor. Estamos chegando aqui na cozinha. Então, a cozinha, vou sair aqui de volta. A cozinha está integrada com a sala, né? A gente está quebrando um pouquinho para poder integrar melhor, visualmente, espacialmente. Estamos demolindo aqui a cozinha, vai vir uma cozinha nova. E a área de serviço, que até aqueles canos, porque ali era um banheiro, a gente está demolindo o banheiro e integrando esse espaço na área de serviço, então a gente vai ter uma área de serviço maior. Então aqui eu voltei para o depósito, voltei para os banheiros, que vão virar um só, voltei para o quarto, eu vejo o escritório, e aqui é a nossa sala. A sala, na verdade, eu não modifiquei. A gente só está ampliando as ligações de acesso com cozinha e integrando escritório, que vai estar até aqui, e quarto.